o homem, segundo Dostoiévski, né, e aí Dostoiévski entra como uma grande referência, o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, no sentido de que é grande pra caramba, ou só pode ser preenchido por isso. Por isso que C.S. Lewis vai falar, se você tira Deus, cara, tudo desmorona. Se você tira a ideia de Deus, a ideia do homem também vai pro espaço. E aí o homem tem que se reinventar. E aí que entra o problema, porque Nietzsche já ia tratar desse tema. Quando Nietzsche começa a falar da morte do homem, na mesma hora ele começa a desenvolver a ideia do super-homem, que a tradução melhor que a galera sugere, para não confundir com o personagem da DC Comics, era o além-homem. Né? Aí no alemão, né? Uber, sem querer fazer propaganda, né? Da Uber, né? Ubermens, né? Que é o além-homem, é o homem sem limite, é o homem sem amarras. Então, na hora que Nietzsche começou a pensar, pô, a ideia de Deus está morrendo na sociedade, vai surgir o homem sem limite. E esse homem sem limite ele chama de o super-homem, que é o homem que está além do bem e do mal, que é o nome de outra obra do Nietzsche. Né? O Nietzsche refletia muito isso no livro Et Homo, né? Esse homem. Então, o que acontece? Se você tira a ideia de Deus, e aí vem aquele outro conceito, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então você pode fazer tudo no limite da sua força, da sua potência. Então o cara quer potência máxima para ter realização máxima do desejo. E aí o que acontece? Aí você começa a ter o advento das grandes tiranias, que é o cara que quer o exercício do poder pelo poder. E é aí que vai surgir, é muito interessante você ver a obra do O Crime e Castigo do Dostoiévski, porque Dostoiévski ele começa a perceber que a Rússia está indo para esse caminho, isso é muito antes da Revolução Russa, em 1917, ele já começou a perceber que o ateísmo estava chegando com força na Rússia, destruindo a cultura. Então, Vilela, o que está em jogo aqui? Quando o Dostoiévski, e o Jordan Peterson é fãzaço, quando o Dostoiévski começa a ver que o ateísmo está chegando com força na Rússia, ele fala, cara, isso vai desembocar numa tirania. Então ele já começa a montar essa ideia no livro Crime e Castigo. Crime e Castigo conta a história de um estudante de direito que é o Rodion Romanovich Raskolnikov. E aí esse cara, ele vive numa dificuldade financeira, ele passa muita dificuldade para pagar a faculdade, ele arruma os trabalhos para poder financiar a mãe, que se eu não tô enganado, a mãe era viúva, aí ele tinha que bancar a mãe, aí a irmã tá querendo casar com um cara riquinho que ela não gosta só para ajudar a família, então o cara tá todo angustiado ali, o cara começa a ficar irado com a vida, né? E aí ele pega dinheiro emprestado com uma agiota para poder pagar as contas, e ele pensa o seguinte, cara, eu vou matar essa agiota, não vou pagar não, entendeu? Vou resolver isso fácil. Assim, mato a agiota. O livro já tem um spoiler terrível no título, né? Tem um crime e tem um castigo, né? Então ele começa a desenvolver uma teoria de que existem homens que estão acima do bem e do mal. Que o cara foi colocado no mundo, ele existe para fazer a humanidade passar por uma nova fase, uma nova era. Então ele começa a achar que ele é isso. Ele dá alguns exemplos, Napoleão Bonaparte. Napoleão é um cara que veio para revolucionar. Gengis Khan, então, Alexandre o Grande. Exato. Ele entende que ele é como se ele fosse um super-homem nietzschiano. Que eu tô acima do bem e do mal, vou fazer o que eu quiser, porque eu tô aqui. Eu não preciso ficar limitado às amarras da sociedade, nem do direito penal, nem da legislação. E aí ele vai lá e mata isso é logo no início do livro, ele mata a agiota, e eu acho que a sobrinha da agiota vê também, acho que ele mata também a sobrinha, aí fica um ciclo de problema, e aí tem uma investigação que vai rolando no filme, no livro, só que a grande questão aqui do Dostoiévski é a profundidade que ele tem da análise da alma humana e da psicologia humana. Jordan Peterson diz que o Dostoiévski, para ele, é o maior psicólogo da história. O Dostoiévski, ele começou a ver, cara, esse negócio de tirar Deus de cena vai terminar em tirania, meu irmão. Vai terminar em caos. E é a tese do professor Paul Vitz. Ele diz, cara, esse negócio de matar Deus e tirar o cristianismo para dizer para todo mundo, faz o que você quiser, essa é a lei, preenche os seus vazios e viva os seus desejos, isso coloca o homem numa posição ali de uma divindade que ele não consegue dar conta. Então ele começa a pensar, né? Será que Freud não errou ao fazer isso? E aí ele chega a elaborar até
algumas ideias do motivo pelo qual Freud tinha esse bloqueio tão grande com a religião. E aí ele vai fazer essa investigação num outro livro, Bigoda, que é o Sigmund Freud, Christian Unconscious. Ou seja, um inconsciente cristão de Freud. Cara, você acredita que outro dia eu tava lá em casa, minha esposa falou, chegou um livro usado lá da Alemanha. Deve ser alguma coisa ruim, né? Devem ter mandado, sei lá, ela achou que era um troço envenenado, né? Uma bomba. Aí ela falou, será que é isso mesmo? Aí eu falei, não sei, né? Vamos ver. Abri com todo cuidado, era esse livro aqui. Eu só achei um usado, veio lá da Alemanha, maluco, em inglês. Caramba. Esse aí, ó, exatamente essa capinha. Sigmund Freud's Christian Unconscious, do Paul Witz. Cara, nesse livro, o que ele vai dizer? Freud, ele tinha um problema com o pai dele, primeiro de tudo, e ele tinha uma babá que, apesar deles serem judeus, a babá era católica e levava ele para a igreja, para missa. Ele com 3, 4 anos. E ele chegava em casa e ele ficava pregando, ele subia na cadeirinha e pregava. Só que aí que aconteceu? A babá era praticamente a mãe dele. Porque a mãe biológica do Freud, ela ficou com tipo depressão pós-parto e ela ficava afastada dos filhos. Ela não tinha uma convivência. Então ele considerava a babá como mãe. Só que do nada a babá foi demitida por acusação de ter roubado alguma coisa na casa. E para ele isso foi um trauma terrível. E aí esse trauma gerou nele um ódio ali, uma aversão a Deus e uma aversão ao cristianismo, porque foi uma ruptura pode ser que ele teve na vida dele. Então, assim, o professor Paul Witz, ele faz uma investigação profunda das cartas do Freud, os manuscritos dele, e ele descobre essa ideia ali que Freud ele tinha lá no fundo do seu inconsciente, ele tinha ali um resquício do cristianismo. É muito interessante porque ele pega o seguinte, cara, por que a gente não pega a psicanálise e aplica no próprio pai da psicanálise? E ele encontra isso, essa coisa mal resolvida no inconsciente do próprio Freud. Então, o que o Paul Witz vai dizer? Ele vai dizer, cara, o Freud, por causa dessa questão mal resolvida que ele tinha da babá, essa ruptura que ele teve como se ele tivesse perdido a sua mãe, que era a mãe que ele de verdade criava ele e que o amava, que estava ali, isso mal resolvido fez o cara montar toda uma teoria que para ele só funciona se você exclui Deus da jogada. E o Paul Witz, o que ele faz? Ele tenta redimir a psicanálise. Ele tenta trazer Deus de volta para dentro da psicanálise. Isso é interessante pra caramba. Então, você fala assim, cara, o cara passou a vida inteira dizendo que religião era uma neurose infantil, era uma infantilidade, porque para Freud, o homem inventou Deus. Lembra do livro Totem Tabu que a gente estava falando? O Totem Tabu, quando eles matam esse primeiro pai, eles inventam uma figura divinizada desse pai para preencher um vazio que eles mesmos criaram quando eles mataram o pai. Então, o Freud vai entender a religião como uma neurose infantiloide de um adulto que está preso na infância, né, que fica querendo imaginar um papai do céu para poder preencher o seu vazio. Só que aí você fala, peraí, cara, esse cara, na verdade... Aí é um outro livro, Bigode, vê se você me ajuda aí. The Faith, a fé dos órfãos, né? Ou dos sem pai. The Faith of the Fatherless, que é do Paul Witz também. O que o Paul Witz vai dizer? Freud dizia, o homem inventou Deus para preencher um vazio. Aí Freud fala, não. Aí o Paul Witz fala, não, Freud inventou que Deus não existe porque ele tinha uma relação ruim com o próprio pai e ele não queria ter limites à realização dos seus desejos, não ficar com a consciência pesada, entendeu? Então, em vez de um homem inventar que Deus existe para preencher o seu vazio, Freud inventou que Deus não existe para ele poder fazer o que ele quisesse sem aquele peso que ele ficou por causa da criação católica. Olha lá o livro. É interessante pra caramba. A psicologia do ateísmo. Psychology of Atheism. Pô, faz sentido. Pô, a ideia é legal pra caramba, né? E aí, o que o Paul Witz vai falar? Cara, imagina só, o homem que passou a vida inteira dizendo que religião é uma neurose infantil, passou a própria infância sendo levado à missa pela babá católica e voltava para casa pregando para a família toda. Ou seja, um cara que atacou duramente o judaísmo também, no livro Moisés e o Monoteísmo, no momento mais perigoso ali da história do povo judaico ali durante aquelas perseguições na Alemanha, ele tinha uma fascinação estranha pelo catolicismo romano, né? E aí, quando a gente descobre isso que o Paul Witz está trazendo, isso muda completamente a forma como a gente enxerga a própria psicanálise.
Porque você começa a entender, por que esse cara tinha tanto problema com a questão de Deus? Aí você percebe que ele tinha um cacuete, ele tinha uma parada mal resolvida. E aí, qual que é a ideia do Paul Vitz? O Paul Vitz vai falar, cara, se a gente pega isso que Freud fez, que é muito bom, e a gente encaixa Deus, o troço fica muito mais poderoso. Porque você traz de volta o sentido, a base, a referência. Você não mata Deus e endeusa um homem. Você deixa Deus ali e você traz as ferramentas da psicanálise para poder trazer um apoio para um homem que está angustiado ali, pensando qual é o sentido da vida. Principalmente agora, numa era que a gente está vivendo, que é a era da inteligência artificial, que a ideia de homem está sendo contestada de novo. A ideia da própria... Qual é a diferença do homem? Qual é o papel do homem? Porque... Ou da criação de um novo Deus, né? Exatamente. Isso que é problemático. Não sei se com a ideia de Deus, Sim. mas a ideia de uma inteligência tão superior que substituiria Deus, né? É exatamente isso. Quando aí o Jordan Peterson volta